Olá, pessoal, voltamos então aí, ó, quem tá longe foi buscar o café, volta. E aí a gente vai voltar na tela anterior, está na tela anterior aqui, tá? Só nessa aqui rapidamente, para falar de avocação ainda, pessoal. O que é avocar? Estamos aqui, ó, tá vendo? O que é avocar? É chamar para si um ato que seria do seu subordinado. Chamar para si o ato que seria do seu subordinado. Por exemplo, o presidente tem competência para aplicar demissão a servidores do Poder Executivo Federal. A advertência não é atribuição do presidente, a atribuição ali é atribuição do chefe da repartição. Tá vendo aqui a diferença? Mas imagina que tem um caso que o presidente fala assim, olha, deixa que esse caso aqui eu vou aplicar a advertência. Então ele chama para ele a atribuição e ele aplica a advertência naquele servidor. Isso é uma avocação. Diferentemente da delegação, que delegação é a regra, a avocação tem que ser exceção. Por quê? Porque isso ela desordena a administração pública. Por isso que a avocação é somente em caráter excepcional e temporário ainda. A autoridade avoca, aplica o ato e depois devolve a atribuição. Não é que ele vai ficar eternamente com a atribuição agora de aplicar a advertência, não. Ele a chama para ele aquela atribuição, aplica os atos, depois devolve a atribuição. Fechado? Avocação excepcional, temporário e pressupõe hierarquia na avocação. Guarde isso aí. Excepcional, temporário e pressupõe sim hierarquia na avocação. Somente um superior pode avocar ato do subordinado. Tem que haver essa relação. Fechado, pessoal? E olha só aqui, ó, muito cuidado na tela aqui agora você, ó. Pessoal, poder de punir. O poder de punir decorre também da relação hierarquizada. E muito cuidado, por quê? Nós vamos ver já que tem o poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É o poder de punir servidores. Então, muito cuidado. Para que eu tenha o poder disciplinar, que é o poder de punir, tem que haver antes uma relação hierarquizada. Entende? Então, cuidado, porque é correto eu falar que o poder disciplinar decorre da hierarquia. É correto eu falar que para que tenha o poder disciplinar, pressupõe antes uma relação hierarquizada. É certo eu falar isso. Mas se alguma questão de concurso te colocar que um servidor praticou uma infração e ele foi punido por essa infração, se ele foi punido, não é poder hierárquico, é o poder disciplinar da administração pública. Mas para que esse poder disciplinar possa ser aplicado, pressupõe antes uma relação hierarquizada. Para que esse poder disciplinar possa ser aplicado, pressupõe antes uma relação hierarquizada. Entende isso aí? Maravilha? Vamos avançar? Vem comigo então para a tela, olha aqui. O próximo ponto. Situações na administração pública onde não há hierarquia. Administração direta para a administração indireta. Cuidado com isso aqui, viu? A administração direta, por exemplo, os ministérios em nível federal, em relação às suas autarquias, INSS, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, não é subordinada. São entidades apenas vinculadas. Então eu posso falar que, por exemplo, Banco Central é uma autarquia vinculada à União, não é subordinada. Banco do Brasil, uma economia mista vinculada à União, mas sem relação de subordinação. Entende isso aí? Olha só, onde mais não tem hierarquia? Entre os poderes do Estado. Quais são os poderes do Estado? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Os três poderes são independentes e eles são harmônicos entre si. O executivo, legislativo e judiciário não têm relação de hierarquia, de subordinação entre si, não, viu? Pessoal, todos têm o mesmo nível de importância, uma relação ali harmônica entre eles tem que acontecer, mas todos são independentes. Onde mais não há hierarquia? Entre os entes políticos. Quem são os entes políticos? Fala aí comigo. União, quem mais? Estados, DF e os municípios. Entre eles não há hierarquia também não.
Ah, Escatolino, mas eu achei que o presidente mandasse no governador e o governador mandasse no prefeito. Não é isso não, viu, pessoal? Não tem relação de hierarquia entre eles, não. Cada um vai ter a sua competência, cada um vai ter a sua autonomia, mas sem relação de hierarquia entre eles. Maravilha? Guarde isso aí. E olha aqui o mais importante. Nas funções, quais funções? Típicas do legislativo e do judiciário. Então, nas funções, guarde isso aí, ó, típicas, nesses dois poderes não há relação de hierarquia, nem entre os membros, nem para com os demais poderes, viu, pessoal? Então, o poder legislativo, os órgãos federais, Câmara e Senado, não tem relação de subordinação, não. Cada um vai ter a sua independência, vai votar como quiser a matéria, sem relação de subordinação, nessa sua função típica, que é fazer o processo legislativo. Agora, por exemplo, agora na função administrativa, internamente tem atribuição. Dentro da Câmara, eu vou ter lá na Câmara eu vou ter o deputado que vai ser o presidente da casa, que vai organizar administrativamente a casa. Vai dizer que dia vai ter sessão, que dia não vai ter, que horas começa, que horas fecha a sessão. Quem faltou, aí ele vai ter que aplicar a sanção, porque nessa relação ali administrativa, tem alguém que vai comandar e vai exercer todos os poderes da relação hierarquizada que a gente viu. A mesma coisa no poder judiciário. Na função típica do judiciário, cada órgão do judiciário terá, sim, a sua autonomia garantida. Veja lá a Constituição, ela vai listar todos os órgãos que fazem parte do judiciário. Cada órgão daquele ali é um órgão independente, sem relação nem com outro poder e nem relação de subordinação com outro órgão do judiciário. Então eu não posso falar que um tribunal de justiça é subordinado ao STJ, não. Cada órgão vai ter a sua independência nas suas funções quando for julgar o seu processo. Mas igual acontece no legislativo, dentro de um tribunal, administrativamente tem hierarquia. Eu vou ter um juiz-presidente que vai organizar administrativamente a casa, que vai dizer quando as sessões vão funcionar, vai deferir licença, vai deferir a ausência dos demais juízes. Administrativamente tem hierarquia. Onde não vai ter hierarquia nesses dois poderes, legislativo e judiciário, nas funções típicas. Eu posso afirmar então o seguinte, olha só, na função atípica, que é a função administrativa, no judiciário e no legislativo, tem relação de hierarquia, correto? Então, nas funções típicas do legislativo e do judiciário, típicas, não tem hierarquia. Mas eu posso afirmar que nas funções atípicas, que é a função administrativa, desses dois poderes, legislativo e judiciário, tem sim relação de hierarquia. Fechado? E dentro do poder executivo, como ele exerce a função administrativa, a hierarquia é típico dessa função. No executivo é diferente, a regra que tem é a hierarquia. Eu vou ter lá um departamento com um setor, com uma divisão, com uma secretaria, subsecretaria, ministério e presidência. Tem toda uma relação hierarquizada entre esses órgãos do poder executivo. Maravilha? Nesse ponto aí, então, podemos avançar? Vamos prosseguir? Roda a tela aí, então vamos para uma questão. Olha só. Maurício, chefe imediato de João, ambos servidores distritais, determinou que este participasse de uma reunião de trabalho em Fortaleza, nos dias 9 e 10 de janeiro. João recebeu o valor das diárias. No dia 8 de janeiro, João sofreu um acidente de carro e, conforme atestado médico apresentado para Maurício, teve de ficar de repouso por 3 dias, razão pela qual não pôde viajar. Essa foi a primeira vez um bimestre que João teve de se afastar do serviço por motivo de saúde. A competência de Maurício para determinar que João participasse da reunião de trabalho decorre do seu poder hierárquico? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Certa questão? Tá certa a questão, né? Já vi até com cola para você essa aqui, ó, tá vendo? Então tá certa. Acertou, miserável. Acertou aqui a questão. Então, pessoal, nesse caso, ó, certa a questão. Então a questão tá certa por quê? Porque decorre aqui da relação
hierarquizada. Por quê, pessoal? Porque nesse caso aqui, hierarquia, olha, estou determinando que você vá fazer uma reunião lá em Fortaleza. Ora, pessoal, mas professor, me perguntam, né? Ele é obrigado a aceitar isso aqui? Olha só o que fala a legislação. Servidor é obrigado a aceitar as ordens? Sim ou não? Você é obrigado a aceitar as ordens superiores? Claro que é obrigado. Nesse caso aqui, pessoal, você não vai aceitar as ordens quando forem o quê? Manifestamente ilegais. Quando forem manifestamente ilegais, aí você realmente não vai aceitar, porque você vai responder por aquele ato. Imagina falar assim, um delegado fala para o policial, agente, vai lá e tortura aquele preso ali. Não pode, porque é manifestamente ilegal você torturar. Agora, sendo uma ordem legal, você vai ter que aceitar. Se você não aceitar, você está descumprindo ordens legais e você pode até responder administrativamente por isso. Tem até uma demissão que é, nesse caso, para quem não cumpre ordens. E esse não cumprir ordem gera o caos na repartição pública, isso pode chegar até gerar uma demissão. Mas, via de regra, sendo ordem legal, você é obrigado a aceitar. Ah, não quero viajar. Vai ter que viajar. Um colega meu, uma vez, foi o mesmo caso, ele é servidor do Ministério do Meio Ambiente, o chefe disse, olha, Rodrigo, você vai viajar, semana que vem com a mala, vai passar uma semana fora. Ele, vou viajar, maravilha, eu vou ficar fora uma semana, vou pra praia, aí botou filtro solar, botou sunga, botou boné, botou tudo, né? Quando ele chegou, para onde que eu vou viajar? Ah, eu vou lá pro norte do interior, não sei da onde, uma cidadezinha lá que não tem nem luz, não tem nada, não tem nem um rio para tomar banho. Ele, eu não quero ir. Gustavo, tem como eu não ir? Eu falo, olha, foi o que eu expliquei para vocês agora. É uma relação hierarquizada, você é obrigado a cumprir ordens. Para você não ir, tem que ter uma justificativa muito, muito forte. Se não tiver, você falar que não vai, você é descumpridor e está sujeito a uma sanção. Entende isso aí? Então, aqui a questão ficou certa, vamos avançar. Poder agora disciplinar, olha só, né? Já diz muita coisa, né? Poder disciplinar, tá vendo aí? Você está demitido. Então tá punindo por esse cabeça branca aqui, ó, que possivelmente fez alguma coisa de errado, né? Mas fez errado, tem que ser demitido mesmo. Pode... nesse caso aí, servidor, ficar passando a mão na cabeça, não. Tem que realmente demitir, aplicar advertência, fazer o que tiver que fazer, se ele não dá na linha, ok? Vamos lá então? O que é o poder disciplinar, pessoal? É o poder de punir os servidores pelas infrações funcionais e particulares que tenham vínculo especial com a administração pública. Tá vendo aí, meus queridos? Então, poder disciplinar é o poder de quê? Poder de punir. Mas quem que eu vou punir através do meu poder disciplinar? Punir os servidores públicos pelas suas infrações funcionais. E aqui que está o detalhe, ó, atenção, pessoal. Punir quem mais, pessoal? Punir particulares, desde que eles tenham vínculo especial com a administração pública. E na sua prova pode aparecer aqui, ó, relação de supremacia especial. Havendo relação de supremacia especial entre o particular e a administração, pode haver o poder disciplinar. Então vamos aqui, na regra geral, é o poder de punir quem? É o poder de punir servidores pelas infrações funcionais. Então o servidor praticou uma infração, ele vai ser punido, conforme a lei prevê. Advertência, suspensão, demissão, as infrações que a lei venha colocar, ele vai ser punido. Mas um particular que tenha relação especial com a administração, também poderá sofrer a punição, certo? Então vamos imaginar aqui, é o que cai em prova, um contratado pela administração pública. Fez um contrato para a execução de uma obra e naquela relação contratual ele não cumpriu o contrato corretamente. Ele atrasou a execução da obra, pôs material errado e aí vai ter que sofrer a punição. A lei de licitações e contratos prevê punições sim que são aplicadas a um contratante. Uma advertência,
uma multa, uma suspensão de não poder contratar durante um certo prazo, são punições que ele pode sofrer. Nesse caso, então, é poder disciplinar da administração pública, porque ali tem uma relação especial. Entende isso aí? No entanto, pessoal, quando um particular for punido e não tiver essa relação especial, a punição decorrerá do poder de polícia. Uma pessoa avançou o semáforo vermelho do carro, sofreu multa, ali é poder de polícia. Por quê? Porque ali eu não tenho uma relação especial. É uma relação qualquer que várias pessoas têm. Agora, se for uma relação estrita ali, que nem todo mundo tem com a administração pública, e ele sofreu punição naquela relação, aí vai ser poder disciplinar. Já apareceu em prova de concurso falando, um aluno de universidade pública é punido pela universidade. É poder disciplinar. Ali tem uma relação especial entre a instituição pública e, no caso, aquele aluno. Já caiu em prova que eu vi dizendo, um preso sofre punição do diretor do presídio. As punições que a lei penal prevê, aquilo é poder disciplinar. Preso é um particular, diretor do presídio é uma autoridade pública, aplicou punição, é poder disciplinar. Então, havendo relação especial, poder disciplinar naquele particular, não havendo relação especial, será, então, punição decorrente do poder de polícia. Entende isso aí? Estamos bem? Maravilha, então, vamos avançar. Roda a tela aí. Característica, pessoal. Poder disciplinar, ele é marcado pela discricionariedade. Ele é um poder discricionário. Como assim, professor? Pode explicar? Agora, quando fala que é um poder discricionário, é porque há um certo grau de liberdade no exercício daquele poder ali. Então, há uma certa liberdade ao manifestar esse poder. Mas, pessoal, olha para cá, ó. Pessoal, que fique bem claro. A liberdade aqui não é liberdade se vai punir ou não. Servidor comprovadamente faltoso, que praticou uma infração, ele merece a punição, ele deve ser punido, tá bem? Aqui não há liberdade, se vai punir ou não. Nesse caso é ato vinculado, ele vai ter que punir. Mas onde é que vai estar, então, essa discricionariedade? Onde que vai estar esse grau de liberdade para decidir se vai punir ou não, hein, pessoal? A liberdade vai estar aqui, ó. Vem cá na tela comigo. Vai estar, nesse caso aqui, em analisar a infração. Nesse caso aqui, para analisar a infração, para fazer a escolha da melhor sanção, da sanção mais adequada para aquele caso concreto. Então, vai analisar a infração para fazer a escolha da sanção mais adequada para aquele caso concreto ali. Como assim, professor? Nós temos a legislação, até a lei federal, ela vai direcionar para qual sanção você aplica em cada caso. Quando você aplica advertência, quando você aplica suspensão ou quando você aplica a demissão. Vai dizer, a advertência será aplicada nas infrações leves e vai listar quais são as infrações leves. Suspensão será aplicada quando for reincidente na advertência ou quando não justificar que seja aplicada a demissão. E a demissão vai ser aplicada nas seguintes situações, artigo 132. Então, há uma certa liberdade, né? A lei direciona, mas tem liberdade. O próprio artigo 128 da Lei 8.112 vai dizer, antes de aplicar a sanção que eu estou sugerindo, analisa o contexto. Analisa os antecedentes do servidor. Vai que ele tem bons antecedentes. Analisa ainda, por exemplo, analisa a gravidade da situação. Analisa os danos que geraram para a administração pública. E aí você pode, talvez, punir com advertência ou talvez demissão. Ou talvez seria até para demissão, mas você pode punir com advertência. Eu já vi um caso de um servidor
que juntou um atestado médico falsificado. Por um atestado médico falsificado, analisando o contexto, os antecedentes, a gravidade, tudo que aconteceu, resolveram tipificar como violação ao dever de moralidade dele. E ele recebeu advertência. Só que eu já vi um outro processo, o servidor, ele foi lá e juntou mais de 120 atestados falsificados. Mais de 120 que ele falsificou. Houve até suspeita de que ele foi até um centro clínico, conseguiu surrupiar ali um bloco de atestados e falsificou vários dias. Inclusive teve a médica, né, que supostamente havia assinado, foi chamada para depor no PAD, ela disse, não, eu nunca fiz esses atestados aqui, não é minha assinatura, então ele falsificou, ela chegou até a subtrair ali, surrupiou os atestados. Então, ali já não foi uma simples falta de moralidade, ali já fizeram a valoração e colocaram como ato de improbidade. E aconteceu a sua demissão por improbidade. Veja, né, como é que, olha só, podia ser advertência, podia até ser suspensão, mas aplicaram a mais grave, que foi ato de improbidade. Imagina, o servidor se ausentou do local de serviço sem o chefe autorizar, não é? A lei fala que isso seria uma advertência, infração leve. Mas imagina que é um agente penitenciário federal que se ausentou do serviço, recebeu dinheiro para poder se ausentar do serviço ali. Quando ele se ausentou, aconteceu uma fuga de presos que saíram cometendo crimes pela cidade. Nesse caso, então, você não vai aplicar uma advertência, você vai tipificar ali como demissão e vai aplicar a demissão por ato de improbidade. Então, naquele caso ali, olha como você tem um campo de valoração. Então, repito, pessoal, não tem liberdade para decidir se vai punir ou não alguém que comprovadamente cometeu a infração. Nesse ponto não há liberdade, está bem? A liberdade é para analisar a situação e verificar dentro da lei e nas hipóteses que a lei prevê em cada sanção, qual sanção eu vou aplicar para aquele caso. Maravilha? Não podemos esquecer nunca, nunca, nunca de falar do quê? Súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal. Anote aí, ó, anota aí. Súmula vinculante número 5 do STF. O que a súmula diz? Falta de advogado no PAD não viola a Constituição. Falta de advogado no PAD não viola a Constituição. Então, um servidor ele pode passar por uma defesa num PAD sem advogado, defendê-lo, e a falta de advogado no PAD não viola a Constituição. Inclusive, tá vendo isso aqui que eu fiz agora com vocês? Ó, é um resumo através de palavras-chave, através de como se fosse uma ementa, né? Então você não tem que ficar anotando tudo também não, tá vendo aqui, ó? Ao invés de você ficar anotando a súmula todinha, né, e até mais informações para você poder ter que memorizar, coloca a palavra-chave. Quando o cérebro bater o olho ali de modo global, ele vai linkar tudo. Falta de advogado, PAD não, Constituição. Ele vai lembrar, a falta de advogado em um processo disciplinar não viola a Constituição. Então, pessoal, nesse caso aqui, o que o servidor tem direito é ter defesa no PAD. Mas se ele não tiver a defesa por advogado no PAD, que é o processo administrativo disciplinar, isso não vai violar a nossa Constituição, não viola o seu contraditório nem ampla defesa que estão na nossa Constituição. Maravilha? Súmula que cai muito em direito administrativo, cai também em direito constitucional, que é matéria aqui comum aos dois. Maravilha, tranquilidade, vamos avançar então. Próxima tela aqui, vem cá comigo. E uma súmula recente aí do STJ, olha só, que fala o seguinte, olha só, pessoal, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instalação de PAD com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposta à administração pública. Pessoal, isso aqui já era julgado antigo, já do STJ, que você pode dar início às investigações mediante denúncia anônima. Claro que você não pode punir o servidor só com base na denúncia anônima, mas ela pode dar início às investigações. E ainda bem que admite, pessoal, por quê?
Eu trabalho há bastante tempo já com o PAD, sou da coordenadoria da PGFN jurídica de ética e disciplina, e os PADs que a gente pega lá, a maioria decorre de quê? De denúncia anônima. Então você, como servidor, ande sempre na linha. Por quê? Quando você fizer alguma coisa errada, alguém vai te dedurar, não tenha dúvida disso, né? Então, se você, de repente, tem uma atividade fora da administração, que você, em tese, não poderia ter, muito cuidado, porque a maioria dos PADs começam mediante denúncia anônima. Chega a denúncia, a gente faz uma apuração preliminar, vê que tem fundamentação, abre o PAD, chama o servidor e aí no PAD ele vai ter que se defender. Mas se ele realmente praticou aquela infração, aí no caso recebe no final da demissão. Eu já vi um caso uma vez de um servidor, uma servidora na verdade, ela arrumou um namorado e tal, o namorado não gostava de trabalhar, aqueles caras, né, meio mala. E ela montou uma empresa para ele, ela como servidora, ela não pode, né, ser gerente ou administradora da empresa, ela até pode participar da empresa, mas ser gerente ou administradora, o servidor não pode. E ela montou essa empresa junto com o seu namorado. Ela como sócia apenas poderia, e ele seria o gerente ou administrador. Mas aquele cara não gostava de trabalhar, o cara já tinha 40, 50 anos e nunca tinha trabalhado na vida, né? Ela apaixonou e foi tentar montar um negócio com ele. E o cara não trabalhou. E ela começou a assumir a empresa, começou a gerenciar, começou a fazer o papel de gerente, de administradora de fato da empresa. E aí, no caso, o que aconteceu? A empresa começou a dar certo, né? A servidora era muito boa de serviço mesmo e botou a empresa, levantou, começou a dar certo, mas aí, ó, a inveja alheia atacou. Uma pessoa foi lá e comunicou ao órgão da servidora que ela estava sendo gerente de uma empresa privada. Aí, no caso, apurou-se preliminarmente, abriu um PAD e no final ela recebeu sim a demissão, porque na verdade não foi um ato só de gerência. Se fosse um ato só de gerência, tudo bem, ela fez eventualmente não, mas ela já fazia isso há algum tempo de maneira corriqueira. E a Lei 8.112 fala, você ser gerente ou administrador de empresa privada, isso é infração para a demissão. Ficou configurado, teve provas, ela assinou, teve testemunha, teve tudo e no final não teve outra opção, a administração, a não ser aplicar a demissão. Fechado? Então, a gente vai... já falamos aqui, ó, então está aqui a súmula vinculante 5. Falta de defesa no PAD por advogado não viola a Constituição. E aí, vamos fazer mais um break, pessoal, e a gente volta em 2 minutinhos com a nossa próxima parte de poderes administrativos. Te vejo já já. Até lá.